Fechar o microfone aqui. Boa aula para a gente. Boa noite, pessoal. Dando continuidade a mais uma sessão da Caliper AD. Hoje a gente tem o prazer de convidar o professor Dr. Francisco Erlânio Costa. Ele é professor associado da Universidade Federal do Ceará, doutor em obstetrícia pela Unifesp, é membro da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO de Assistência Pré-Natal, e ele foi um dos pioneiros aqui no Nordeste na cirurgia fetal. A gente tem também o Dr. Orlando Neto, que também tem experiência em cirurgia fetal em Recife, e foi o primeiro dentro da Universidade Federal a conseguir implantar, né, a cirurgia fetal. E eu, como eu tenho pretensões também de montar aqui na Universidade Federal, eu, na verdade, estou morrendo de inveja do Erlânio, que conseguiu montar lá no Ceará, e parabenizá-lo, é uma grande honra, e parabenizar pelo pioneirismo. Eu queria trazer para essa sessão justamente um pouco da experiência das cirurgias que ele fez, e na discussão também a gente comentar um pouco das dificuldades que a gente sabe que são muitas na compra do equipamento, na instalação dos protocolos, e mostrar que a gente também é capaz, né, Erlânio, de fazer algo bacana e interessante aqui no Nordeste. Então, um grande prazer mesmo tê-lo aqui conosco. Erlânio, que é um gentleman, é uma pessoa extremamente fina, educada, e é bacana ser colega e amigo de Erlânio. Erlânio, você pode já compartilhar a sua tela, já está autorizado a compartilhar o compartilhamento da tela, e aí você pode começar a sua apresentação, e agradeço novamente por você ter aceito o convite, e vou desabilitar o áudio e o vídeo de todos, inclusive o meu, para não distrair da sua apresentação. Boa apresentação. Só confere aí se foi, por favor. Está indo, sim. Aí você tem que compartilhar seu PowerPoint agora. Foi? Está na tela do Zoom. Ok. Quando você coloca... Isso, agora foi. Quando você coloca compartilhar, ele pergunta qual a tela, né? Tranquilo. Maravilha, boa aula. Pronto. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado, Manel Sarno e a Escola Caliper pelo convite. Acho que vai ser um prazer conversar com vocês sobre a nossa experiência de implantação do serviço de cirurgia e medicina fetal na Maternidade Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará. E aí, o primeiro desafio que o Manel já me põe é que a experiência no Nordeste brasileiro. É óbvio que ele tinha uma ideia nisso, provavelmente porque nós estamos no Nordeste e a gente já começa a fazer cirurgia de outros estados do Nordeste. No entanto, eu vou falar da experiência quase que exclusiva da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da nossa Universidade Federal do Ceará. Então, a gente está inserido aqui dentro, aqui é nosso serviço privado, que eu já declaro meu conflito de interesse. Em alguns momentos eu vou fazer divulgação, além da universidade, da nossa clínica. Enfim, eu tracei como estratégias para hoje. Eu acho que o público deve ser bem amplo aí, mas deve ter muitos médicos fetais, talvez alguns residentes, e provavelmente tem alguns professores, que nem o Manuel Sarno, interessados em implementar o serviço em suas universidades. Então, eu tracei como estratégia fazer o construto histórico do nosso serviço, como ele se construiu e por que ele se tornou possível, que eu acho que talvez seja o mais importante para todo mundo, porque eu acho que o objetivo maior aqui é compreender que provavelmente um serviço bem estruturado é capaz de montar como nós conseguimos, né? Desde que façam as coisas com responsabilidade, sem pressa, seguindo os passos de uma estratégia de implementação de um serviço e de um serviço de alta complexidade, como é o da cirurgia fetal. Ok? Então, de antemão, eu queria começar que a gente poderia considerar que o início do nosso serviço de cirurgia fetal foi no dia 26 de maio, quando nós realizamos a primeira cirurgia a céu aberto
na maternidade escola, ou seja, no estado do Ceará. 3 dias depois, apesar da nossa vontade de só divulgar na mídia quando o bebê viesse a nascer, nossa ansiedade do setor de jornalismo da universidade era tão grande que 3 dias depois a gente estava na mídia com toda a descrição de cirurgia do que tinha feito. Então, apesar de nesse dia a gente se sentir mais ou menos adulto, o serviço poderia dizer que agora a gente estava fazendo tratamento de alta complexidade e a ideia era chamar agora o serviço de medicina fetal, além de medicina fetal, medicina e cirurgia fetal. Não começamos aqui. Nesse dia, talvez tenha começado a nossa visibilidade maior, mesmo intramuros, porque muita gente da universidade não sabia nem que estávamos nos preparando para isso, muito menos do que a gente era capaz naquele momento. Então, no dia 26 de maio, a gente realiza a primeira cirurgia fetal a céu aberto para mim em mielocele. É uma história interessante, porque era a paciente a enfermeira, era o segundo bebê dela com mielocele, e que o primeiro tinha sido operado 6 anos atrás com cirurgia pós-natal, e ela sabia já, pelo conhecimento científico, do benefício da intraútero, e foi atrás de ser operada em serviço do Sul e acabou sendo selecionada como nossa primeira paciente. Eu chego daqui a pouco lá. E aí, 6 meses depois, a gente ganha mais visibilidade ainda dentro da universidade e dentro do setor científico do Estado, porque a gente realiza as primeiras fetoscopias. Nesse dia, a gente realiza 2 fetoscopias, em novembro do mesmo ano, uma para um gêmeo miocárdico, um TRAP, e o outro para uma transfusão feto-fetal estágio 3. E aí, na verdade, não dá para a gente dizer que o serviço começou nesse período, né? A gente, de lá para cá, já tem um percurso aí de 17 cirurgias a céu aberto, todas para menino mielocele. A gente não fez nenhuma outra cirurgia a céu aberto para nenhuma outra patologia fetal. Esta é a bebê, a Maria Giovana, que foi capa da revista da Maternidade Escola deste mês, porque ela recém completou 1 ano de vida e a mãe divulgou e está escrita a história dela na revista da Maternidade Escola. E de novembro para cá nós já realizamos 5 fetoscopias, a última foi domingo agora, que era uma transfusão fetal estágio 3 com TAPS, transfusão, sequência anemia policitemia. Estas são 2 gêmeas que nasceram da terceira fetoscopia com 36 semanas e estão bem até hoje. Então, esse percurso daquele marco temporal do dia 26 de maio para hoje, que nos dá mais ou menos uma média de 1,5 cirurgia por mês, e essa era a média que a gente conseguiu ter até na pandemia, não foi à toa, né? A gente começou essa história do serviço de medicina fetal há mais de 20 anos. Eu vou passar relativamente rápido o construto histórico. Então, a gente prefere acreditar que o verdadeiro início foi com as primeiras pessoas que se dispuseram a fazer medicina fetal no estado do Ceará, né? Então, na segunda metade da década de 90, voltava da Unifesp o professor Carlos Augusto, o professor Elvésio Feitosa, e fundam timidamente, ainda mais com uma vontade muito grande de crescer, o Serviço de Medicina Fetal da Universidade Federal do Ceará, e o Elvésio funda o serviço de uma outra unidade de ensino de um hospital estadual. Final desta década, saímos eu e o professor Edson Lucena para fazer nossos doutorados na Unicamp e na Escola Paulista, seguindo os passos aí de nossos professores e pessoas que a gente admirava muito e queria seguir ali junto com eles a medicina fetal. Não por coincidência, nós 4 fomos os primeiros titulados do estado do Ceará pela Febrasgo na habilitação em medicina fetal. Então, naquele primeiro ano, onde ainda não houve prova, foi a avaliação de currículo, nós 4 tiramos o currículo e aí começa a história da medicina fetal há quase 20 anos no estado do Ceará. Isso foi motivo de um editorial na revista de medicina da Universidade Federal, publicado no ano passado, logo depois da primeira cirurgia. A gente fez esse resgate histórico, incluindo várias outras pessoas que talvez não venham a ser citadas aqui, infelizmente. E aí, nesses 20 anos, naquele período, a gente sabia já da importância do feto como paciente, da importância que a medicina fetal tinha ganhado naquele período, né, na década de 90, 80 para 90,
Mas nesses últimos 20 anos, a nossa especialidade cresceu absurdamente. Então, precisávamos nos organizar e precisávamos querer alçar outros voos e começar a fazer procedimentos de maior complexidade. Naquele momento, e apesar da vontade, da ilusão de que um dia a gente teria um serviço de referência e de alta complexidade, já que a maternidade já era referência para assistência ao parto normal, as boas práticas de atenção ao nascimento, a gente tinha medo do erro pela vontade, pela ânsia, e traçando estratégia que a gente deveria sair de uma atenção em saúde multidisciplinar, onde cada especialidade estaria no seu quadrado, para entender e criar um serviço interdisciplinar e transdisciplinar, onde a multidisciplinaridade, vários profissionais que deveriam ser acoplados a este serviço, deveriam agir com o mesmo propósito, e o conhecimento não poderia ser limitado a uma única especialidade, então ela tinha que transpor aí, e o caminhar teria que ser junto com várias outras especialidades que a gente vai falar. E outra coisa absolutamente importante que a gente amadureceu muito ao longo do tempo é que a medicina fetal, desde logo, percebeu que, apesar de alçarmos o feto como paciente e termos a quase obrigação de defender a autonomia desse feto quando há um tratamento benéfico para ele, a autonomia materna não pode ser esquecida e não podemos oferecer um procedimento fetal que venha trazer benefícios importantes para a mãe, e o conflito ou dilema ético permeia quase que toda a terapêutica fetal. Então, amadurecemos muito no conhecimento ético das intervenções fetais e na relação interpessoal entre os profissionais e especialmente com as famílias de fetos portadores de malformações que poderiam se beneficiar de intervenções fetais. Seguindo os preceitos históricos do Harrison, e aí eu não vou citar gente demais, mas esse aqui, porque foi pioneiro em vários procedimentos fetais, e aí ele nos traz muitas informações que foram importantes para o nosso serviço. Primeiro, que ele não era obstetra, ele era um cirurgião pediátrico, então, mais um motivo para a gente ter a importância que teria que estar do nosso lado cirurgiões pediátricos, além de geneticistas, neonatologistas, tudo que ele já dizia, né? E que várias intervenções que foram feitas por ele depois foram abandonadas porque vieram intervenções menos invasivas. Mas ele defendia muito claramente que os procedimentos que deveriam ser oferecidos na prática clínica deveriam ter sua comprovação de benefício na pesquisa experimental. Então, nosso desejo também era se aprofundar na pesquisa experimental, na pesquisa com animais, para depois implementar essas técnicas em seres humanos, e mesmo que não tivéssemos disposto a ir para laboratório, que pelo menos procurássemos conhecer muito isso. Mas, para nossa sorte, seguindo os preceitos do Harrison, que a pesquisa experimental deve ser importante para entender a fisiopatologia da afecção, ou seja, do comprometimento, que devemos ter um conhecimento aprofundado da história natural daquela doença e como ela pode ser modificada pela intervenção, e que nós sejamos capazes de selecionar que feto realmente irá se beneficiar daqueles tratamentos que nós estamos oferecendo. Então, nesse período, a gente se associa muito aproximadamente com um dos cirurgiões pediátricos da universidade, o professor Aldo Mello, e nesse período também, apesar de ainda não ter se associado ao serviço, o neurocirurgião que vinha fazer conosco a equipe que implantou a cirurgia, Dr. Eduardo Jucá, estava em Ribeirão fazendo, acreditem, cirurgia experimental em ovelhas para mielomeningocele com o Esbradia, que tinha se mudado de Campinas para Ribeirão Preto. Então, aqui é uma cirurgia fetal em ovelha, numa pesquisa experimental do Lourenço Esbradia. E aí a gente, de novo, para um pouquinho e pensa na ansiedade, porque nem tudo que pode ser feito deve ser feito, e a ética estava ali no tempo todo, com nossos calcanhares, dizendo que a gente deveria ir no tempo certo e que não deveríamos ter pressa, mas que deveríamos procurar o melhor para a nossa população, para trazer benefícios para o Nordeste brasileiro.
E aqui são dois exemplos das cirurgias de trabalhos experimentais que o professor Aldo fez junto com seus pós-graduandos. Então, não são diretamente ligados à meningocele, mas tem trabalhos com atresia de esôfago. Então, mostravam a expertise do Aldo e da equipe que foi ganhando experiência também nesse sentido, com gastrosquise. E isso, do ponto de vista de importância histórica e para a medicina fetal, é que foi através da cirurgia experimental que conseguiu-se compreender os benefícios e os procedimentos que viríamos a oferecer a seguir. Aqui é uma foto daquele experimento do Lourenço Sbradia, que é um fetinho de ovelha com a meningomelocele, e a gente vê a concordância que há com o ser humano, com uma foto lá do ADSIC do MOMS, né? E aí foi através do conhecimento experimental que a gente pôde compreender que a lesão na meningomelocele pode ser compreendida como dois passos ou dois danos, que além da lesão embrionária, ainda vai haver a exposição desses elementos neurais, levando a alterações de desenvolvimento, como mielodisplasia, e ainda vai haver o trauma químico e mecânico pelo contato do leito amniótico com o tecido neurológico, e o contato do feto, inclusive com a parede, com o movimento, levando à lesão mecânica. Então, é baseado nisso que as cirurgias para meningomelocele em seres humanos foram iniciadas. Então, supostamente, um bebê que era operado intraútero teria um benefício melhor do que operado pós-natal para evitar parte ou essa segunda fase do dano neurológico, né? E alguns estudos experimentais, inclusive, mostram a apoptose, tanto no placóide anterior quanto posterior, e que vai piorando com a idade gestacional. Então, este é, inclusive, outro conceito que está sendo aplicado, porque muitos serviços hoje tentam operar ali com idades gestacionais mais inferiores, por volta de 19 a 22, para tentar trazer um benefício ainda maior para as cirurgias intraútero. Então, nesse período, né, já na virada de 2000 ali para o ano 2000, alguns serviços já faziam cirurgia para meningomelocele. E aí a comunidade científica internacional pediu para que se parasse até que o benefício fosse comprovado. Porque a meningomelocele, diferente de várias outras patologias que a gente trata intraútero, não é uma patologia letal. Então, havia necessidade de que o benefício fosse realmente comprovado. E, para isso, era necessário um ensaio clínico randomizado, que aí atrasou sua execução, mas foi publicado no primeiro trimestre de 2011, no New England, e aí comprovou realmente o benefício da cirurgia pré-natal em relação ao pós-natal. Eu não vou trazer repetidamente muita coisa, mas, em resumo, os principais benefícios foram a diminuição da colocação de shunt, então, para os resultados aos 12 meses de idade, melhora do resultado neurológico para o feto, para o recém-nascido, principalmente necessidade de colocação de shunt, em pouco mais de 50%, o risco relativo de benefício, a herniação do cerebelo melhorando, e aos 30 meses de idade, quando se dá para avaliar melhor, praticamente todas as escalas de avaliação de neurodesenvolvimento são melhores em relação à cirurgia realizada no período pós-natal. Você tem uma ideia aqui, a gente tem uma porcentagem de comparação entre o nível anatômico e funcional da cirurgia pré-natal com melhora de 1 a 2 níveis, bem maior do que na pós-natal. E na pós-natal, a piora do nível funcional bem maior do que no período pré-natal. E, mais importante ainda, a capacidade de andar desses bebês aos 30 meses de idade sem ajuda de cadeira ou mesmo de órteses ou próteses aumentou aí em 200%. Então, eles saem de 21% da cirurgia pós-natal para 42%, esses dados iniciais, e hoje tem alguns estudos que já mostram uma frequência um pouco maior.
Mesmo, aqui é um resumo desses benefícios, que está publicado numa revisão do grupo do DEPRE, que são os 3 benefícios que eu falei, da reação do andar, mas está aqui para a gente não esquecer que esses bebês nascem muito, em geral, prematuros. A média de idade gestacional foi por volta de 34 semanas, a gente já vê de novo. E mesmo nascendo prematuros, esses bebês conseguem ter o benefício mantido em relação à cirurgia realizada no pós-natal. Mas é óbvio que isso trouxe alguns riscos maternos que não podiam ser esquecidos. Mas estava aqui, e aí o grande objetivo hoje é diminuir esses riscos maternos, que nem sempre é possível, por isso que precisamos de um termo de consentimento, uma conversa franca com a mulher e com a família, antes do agendamento da cirurgia desse porte, né? E aí, com o benefício garantido, comprovado cientificamente a evidência, sabendo que no Brasil mais de 50% das pacientes não planejam a gestação, ou seja, não têm a oportunidade de fazer a profilaxia primária dos defeitos do tubo neural. Nossa curva de prevalência de defeitos abertos do tubo neural, especialmente de espinha bífida, não acompanhou a tendência internacional como essa dos Estados Unidos, uma tendência crescente ao longo dos anos. A gente ainda continua com alta prevalência, especialmente no Nordeste, e pensando, inclusive, nos custos que esses bebês trazem para o sistema de saúde ao longo do tempo. Então, nesse momento, mais do que nunca, tornou importante para que a gente tivesse a vontade cada vez maior de trazer ao serviço a capacidade de fazer cirurgia fetal. Coincidentemente, em 2011, o ano do MOMES, ao final do ano, é publicado a portaria interministerial que cria a EBSER, que é a instituição que passaria a administrar os hospitais universitários federais, e que a experiência com a EBSER é absolutamente heterogênea ao longo do Brasil, ao longo das instituições. Algumas não aderiram, e algumas aderiram de forma não amigável, digamos assim, mas em 2013 a Universidade Federal adere à EBSER, e para nós da maternidade escola foi um divisor de águas, porque possibilitou-nos o crescimento do serviço de medicina fetal e da maternidade. Então, para você ter ideia, a gente tinha 2 cirurgiões pediátricos, passamos a ter 7 cirurgiões pediátricos na maternidade escola. A gente passou a ter geneticista na maternidade escola, biólogos e biomédicos com capacidade de fazer cariótipo, neurocirurgiões na maternidade escola, além de vários outros multiprofissionais. O número de neonatologistas aumentou, o número de leitos de UTI neonatal aumentou o número de profissionais de fisioterapia, de enfermagem, de farmácia, a engenharia clínica tomou uma outra responsabilidade. Então, através do financiamento da EBSER, em 2015, eu começo a fazer projeto para a implementação da fetoscopia na maternidade escola. Repliquei esse projeto 4 anos seguidos, até que em 2018, através de um pregão, a gente consegue comprar o aparelho de laser da Orlight, e em 2019 a gente consegue comprar o fetoscópio, na verdade 2 unidades, para que estivéssemos preparados ao longo, pelo menos de instrumental, para que começássemos a fazer fetoscopia. E ao longo desse período de preparação para a fetoscopia, a gente estava se preparando para a cirurgia fetal a céu aberto, óbvio, né? Nesse período, 2016, fizemos um fellow no grupo, no serviço do professor Gratacós, no Hospital Clinics, e em 2018 fiz um fellow como observa, de um mês só, na Phytomedicine Foundation, mas tive a oportunidade de ver vários outros serviços, e o divisor para a gente também foram 2 cursos de fetoscopia, do ponto de vista de fetoscopia, que foram em 2019 na Costa Rica com o pessoal da Fetal Care Academy, que veio o pessoal de Leiden, Hopkins e seu grupo, e aí esse aqui era específico para
gemelaridade para transfusão feto-fetal e com modelos manequins. Mas este curso que a gente participou, tanto eu como o Dr. Henry Wong Vela, que é um peruano que se tornou cearense, que foi a pessoa que foi concursada como o primeiro médico fetal da EBSER na maternidade escola e que fez estes 2 cursos comigo. Então, no Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva Jesus o Som, em Cáceres, na Espanha, eu tive a oportunidade de participar desse curso que eu acho que quem está pensando em fazer fetoscopia, se não tiver um suporte muito grande de uma universidade, deve fazê-lo, mesmo que tenha. Então, aqui era treinamento em modelos animais, todos ovelhas, e aqui era voltado para o que tinha de evidência científica de procedimentos fetoscópicos em medicina fetal. Então, a gente passava em várias estações, além do laser para gemelar, a gente passava na estação de lise de brida, dilatação de válvula cardíaca, intubação para colocação do balão em casos de hérnia diafragmática. E esse curso, apesar de ser na Espanha, é praticamente todo dado, tem o suporte de alguns profissionais espanhóis pelo pessoal de Cincinnati. Aqui é o Peiró, que mais uma vez é um cirurgião pediátrico que é responsável pelas cirurgias fetais do Hospital da Criança de Cincinnati, que é um cara bem decente. Enfim, deve ter um outro curso agora de 8 e 9 de outubro, não sei se dá tempo ainda, mas eles replicam esse curso todo ano. E aí, em 2013, 2 anos depois do MOMS, a Comissão Nacional de Especialidade de Medicina Fetal, nesse período eu estava na comissão, lança um cuidadoso documento, porque naquele período a gente tinha medo de que várias instituições saíssem fazendo, sem a devida responsabilidade, cirurgias a céu aberto, já que a evidência estava garantida. Então, tem um documento muito importante para nós, dizendo que, apesar da importância de geograficamente se distribuírem os serviços de medicina fetal, esses serviços deveriam ter responsabilidade em ter instalações, e aí a gente entendia que a maternidade nós tínhamos um serviço terciário, com UTIs neonatais, UTI materna só para maternidade, então dentro da maternidade a gente tem uma UTI só para gestantes e puérperas, contratamos a multiprofissionalidade, o instrumental que era necessário. E outra coisa que ele conclui é que esse grupo deveria ser diversificado, nós fomos contratando ao longo do tempo, que a instituição deveria ter uma comissão de ética institucional, a maternidade escola tem uma comissão de ética e pesquisa própria e tem uma comissão de ética institucional com componentes profissionais da saúde e não profissionais da saúde e que discutem vários problemas ou delitos éticos entre profissionais ou entre profissionais e pacientes e que nos deu um suporte também nesse período. E concluía que, dessa forma, a cooperação entre os centros de cuidados fetais deveria ser encorajada a fim de estabelecer redes de investigação e colaboração, até para que se pensasse em apoio de estudos multicêntricos. Ao longo da última década, eu tinha ido algumas vezes à Escola Paulista, retornando para presenciar algumas cirurgias, mas foi em 2017 para 2018, quando o desejo aumentou e com a chegada do Eduardo Jucá em Fortaleza, o neurocirurgião que tem experiência com cirurgia experimental e sua anestesista, nós constituímos um grupo que decidiu embarcar a cirurgia fetal e aí precisaríamos do suporte daquele centro de referência. E a referência para nós sempre foi a Escola Paulista de Medicina e aí o Moron, que já tinha nos recebido isoladamente, nos recebe como equipe oficiada pela instituição, com portarias para nos receber, e aí ele e sua equipe, e aí nosso agradecimento a ele e ao Maurício, e aqui nós, a anestesista, eu, Edson Lucena, Moron, Maurício, Eduardo Jucá, o anestesista do Moron, mas estava aqui a equipe de neurocirurgia do professor Sérgio Cavaleiro. Então, nos recebeu em 2 dias de cirurgias numa quantidade intensiva
e generosamente nos passou os protocolos que a gente adotou, e alguns foram adaptados para a nossa realidade, mas os protocolos de enfermagem, de relação com o paciente, os termos de consentimento, foram nos dados de presente com uma generosidade muito grande. Isso era começo de 2019, e aqui nós fizemos um pacto de que estaríamos, ou ao retorno, nos prepararíamos ainda mais para que a instituição estivesse pronta para fazer a primeira cirurgia. E a equipe inteira se dispôs a vir para fazer as primeiras cirurgias conosco, uma promessa que foi facilmente cumprida naquele bendito dia de 26 de maio de 2019, quando veio a equipe completa, exceto o anestesista, mas veio Moron, Maurício, Sérgio Cavaleiro e o Suliano, os 2 neurocirurgiões, para que fizesse aquela primeira cirurgia conosco ali naquele dia 26 de maio. Então, nosso agradecimento. E o Maurício veio de novo em novembro para realizar aquelas 2 primeiras fetoscopias conosco, nos dando, repassando os protocolos e todo o seu expertise com fetoscopia. Então, dali, quando a gente volta, a gente revisa os protocolos, revisa o que é que a nossa Febrasgo dizia de instalação, por isso que esse documento 2003 foi tão importante para nós. Então, adaptamos os consentimentos, organizamos a instituição para receber, montamos os fluxos dentro do centro cirúrgico com a equipe de enfermagem, de farmácia, de hotelaria, de engenharia clínica, o fluxo da paciente pós-cirúrgica para a UTI, elas ficam todas na UTI materna, pelo menos 24 horas. Recuperamos as indicações e contraindicações do MOMES, que inclusive alguns foram sendo adaptados, e aí pensamos mais uma vez no que poderia vir de dilema ético ou não. Escrevemos nossos protocolos e nos preparamos para que aquele primeira cirurgia pudesse ser selecionada, ok? Em momento nenhum deixou de estar na nossa mente que hoje um grande problema para nós é a preocupação com a prevenção quaternária, que é evitar iatrogenia e intervenções médicas desnecessárias. Então, a nossa ansiedade em fazer a primeira cirurgia não nos podia direcionar para um caminho errado, um paciente mal selecionado, ou a indução de que alguma paciente que aparecesse fosse coagida a se submeter a esse tipo de cirurgia. De 2011 para cá, o tratamento cirúrgico para mielomeningocele evoluiu bastante. Então, além da cirurgia fetal aberta clássica do MOMS, que a gente tem uma abertura aqui de 6 a 8 centímetros, às vezes até um pouco mais, com o uso de grapeadores. Hoje a gente tem a cirurgia por fetoscopia, que já tem, inclusive, mista, com útero exposto, sem útero exposto, e a mini-esterotomia, que nós temos expoentes brasileiros em todas as 3 técnicas. E é óbvio que eu não vou comparar demais aqui, mas existem vários trabalhos na literatura que comparam as 3 técnicas. Eu trouxe um que foi bem significativo em 2018, que mostra a vantagem ou desvantagem entre elas, né? A fetoscopia tem a grande vantagem sobre as outras de poder ser realizada depois de 26 semanas, porque o limite para que a gente exponha o útero para céu aberto ou para mini-esterotomia é por volta de 26 semanas, e no MOMES está lá 25 semanas e 6 dias, né? E uma paciente com IMC elevado também não dá para expor o útero, etc. Mas tem enorme desvantagem de aumentar muito a prematuridade. Outra grande vantagem aqui da fetoscopia é não comprometer a vida reprodutiva. Essa paciente pode parir normal, risco de ruptura para próximas gestações é quase 0, mas tem enorme desvantagem de ainda uma alta frequência de ruptura prematura de membranas, de prematuridade, de uma necessidade maior de correção pós-natal. Os últimos trabalhos têm diminuído isso, mas era o que a gente tinha em 2018. E é maior do que as outras a não realização da cirurgia neurológica completa, né? E a mini-esterotomia, que parece ter uma vantagem sobre as outras, porque diminui os riscos maternos, mantendo os benefícios fetais, e nessa publicação, inclusive, a necessidade de shunt ainda diminui mais ainda, né?
Na pós-natal era em torno de 80%, no MOMS aqui caiu para mais ou menos 40%, e aqui alguns trabalhos da mini-esterotomia mostram aproximadamente 20-25%. Uma das explicações para isso é exatamente aquele preceito experimental de que a lesão neurológica parece piorar a qualidade gestacional. E o grupo que opera a mini-esterotomia tende a operar em idades gestacionais mais precoces. Ok? No entanto, quem faz céu aberto hoje também não faz uma abertura no útero do tamanho que foi o do MOMS, 6, 8 centímetros. A imensa maioria das aberturas hoje são por volta de 4 centímetros, que aí, por definição, mini-esterotomia é menor do que 4, 2,5 a 4. E aí, as de céu aberto, hoje a gente também faz, na imensa maioria, em torno de 4, e algumas a gente consegue já fazer mesmo por essa técnica, ali 3,5 centímetros, 3,8 centímetros, ou seja, entre 3,5 e 4 centímetros. Então, não é intenção nossa comparar com outras técnicas, mas, dentre aqueles 17 casos, 16 já nasceram, e nós já revisamos aqui, e eu trago para vocês nossos primeiros resultados dos 15 primeiros nascimentos, que foi, inclusive, apresentado parte deles já no Congresso Internacional de Neurocirurgia, da Sociedade Internacional de Neurologia Pediátrica, que foi feito online agora em 2020. Então, para você ter ideia das nossas 15 pacientes operadas, e aqui eu trago uma comparação com os 78 casos que foram operados intraútero do MOMS, e com um trabalho muito interessante do grupo do professor Moron, que ele apresenta seus primeiros quase 240 casos, e aqui o objetivo era comparar os 3 primeiros anos do serviço com os 3 anos subsequentes, que mostram uma melhora já, com a experiência da equipe, uma melhora importante nos 3 últimos anos de funcionamento do serviço. No entanto, aqui está a média dos 6 anos, ou a média de todos os casos. Tá? Então, a gente vê que a idade materna é a mesma, mais ou menos 30 anos, não deve ter diferença aqui. A idade gestacional que foi feita a cirurgia também é mais ou menos a mesma, no MOMS praticamente 24, o grupo do Moron está lá com 25 e 2 dias, e o grupo nosso mais ou menos 25 semanas. Nós só operamos, entre essas 17 pacientes, uma com 22 semanas. Todas as outras foram operadas entre 24 e 25 semanas, e algumas delas com ali 26, porque elas demoram a chegar, e a gente operou pelo menos 2 com 26 em um dia, 26 em 2 dias. Eram pacientes magrinhas e dava para, tecnicamente, para permitir a esterilização do útero. Destas 17 pacientes, para você ter ideia, 3 já foram de outros estados do Nordeste. A gente já operou paciente do Piauí, paciente da Paraíba e paciente do Rio Grande do Norte. E há cerca de 10, 15 dias, a Rosiane do Maranhão me ligou para mandar uma fetoscopia também, mas não deu tempo a paciente chegar, porque, enfim, acabou rompendo bolsa e parindo. Então, acho que, de uma certa forma, a gente já consegue beneficiar outras pessoas do Nordeste, mas a ideia é que vários outros serviços do Nordeste possam beneficiar seu pessoal, tanto quanto acredito que nós estamos beneficiando. O nível da lesão entre os nossos casos variou de T12 a L15, é muito semelhante aos níveis de lesão do MOMS e muito parecido com os casos do Moron, ok? Entre as principais complicações, que o MOMS era 6% de edema pulmonar, tromboembolismo, o Moron teve 2,5%, nós só tivemos cerca de 7% de complicações. Essas principais complicações aqui, a gente atribuiu muito ao uso do beta-miméticos. E essa mesma paciente fez um tromboembolismo, fez uma dor torácica aguda, voltou à UTI depois de ter saído 24 horas, porque entrou num quadro de diagnóstico inicial de angina, de TEP, e que, na verdade, a gente entendeu que foi uma dose do beta-mimético numa quantidade maior. E aí, por isso que readaptamos nosso protocolo, e hoje a tocólise, a gente faz sulfato de magnésio nos 24 horas, e depois passando para nifedipina, deixando até o final da gravidez.
O tempo cirúrgico, a gente ainda tem um tempo cirúrgico maior do que eles, e é óbvio, do Mourão está aqui, o do Momes não está aqui, porque não é fácil achar, mas é em torno de 105. Provavelmente a neurocirurgia é mais fácil, porque eles fazem cirurgias em torno de 2 horas, 2 horas e meia, mas as cirurgias iniciais, especialmente as que a gente fez sem o suporte da equipe do professor Moron e do professor Sérgio, nenhuma paciente nossa psionite ou óbito perinatal, nem deiscência da pele fetal, nenhum dos bebês precisou ser reoperado neurologicamente, mas é óbvio que isso não é motivo para comemorarmos ainda, porque provavelmente aqui é pelo muito pequeno número de casos que provavelmente vão aparecer com o aumento da casuística. O número de a nossa ruptura prematura é bem alto em relação ao do Moron, mesmo usando a mesma técnica, já que aqui a gente não tem o grampeador e não usamos, então a técnica que a gente aplica é a que foi ensinada pela equipe do professor Moron para abertura e para fechamento do útero, e nossa ruptura prematura é quase que o dobro da dele, a gente precisa rever isso. A separação coreamniótica também foi menor do que no Momes e do Moron, mas provavelmente com o aumento da casuística venha a aumentar. E dos 16 pacientes que já nasceram, somente 3 precisaram de shunt até agora, dando uma porcentagem de 20% de shunt. No entanto, também esse número deve ser maior, porque até hoje só 3 pacientes atingiram 1 ano de vida. Por coincidência, as 3 que atingiram 1 ano de vida não precisaram de shunt, mas as outras ainda estão entre 6 meses e 11 meses de idade, e a gente precisa esperar um tempo maior para rever as alterações neurológicas que possam mostrar o benefício ou não. Enfim, os resultados acho que são comparáveis à equipe que nos treinou e são comparáveis ao Momes, mas nós sabemos que ainda temos muito o que aprender, falo já um pouquinho disso também. E aqui são algumas fotos, a equipe operando, o útero, a esterotomia com a lesão exposta, aqui tem um saco herniário meio volumoso, com líquido, mas aqui é uma mielo com azoraxquis pequena, com abertura aí talvez de uns 4 centímetros, aqui a lesão fechada. Seguimos todo o protocolo do Moron, com proteção, com saco para manter temperatura, manutenção de temperatura da sala, e aqui são 2 bebês que nasceram com a cirurgia absolutamente intacta, sem necessidade, sem verificação de deiscência, ou necessidade de uma nova intervenção neurológica na mielo. Aqui são 2 fotos nossas daquela famosa detachment aminocoreal, que é o descolamento de membranas, e aí depois que isso acontece, o risco de ruptura aumenta muito. Tivemos 2 casos, os 2 depois evoluíram para ruptura prematura e tiveram seus bebês prematuros. Né? E o cuidado é que esta membrana pode rolar no cordão, especialmente se rompe mesmo, e aí a gente avalia essa paciente com a maior frequência para avaliar a vitalidade, orienta o mobilograma e faz mais ultrassons do que o habitual. E na sequência de ultrassons, a gente tenta sempre documentar a cicatrização em placentas posteriores, quando a incisão foi em parede anterior, facilmente a gente vê a incisão, a esterografia, tá? Que a gente vê os múltiplos pontos que nós demos fechando o miométrio. Aqui é um corte transversal da incisão, muitas vezes fica uma fibrose, a parede uterina fica mais fina, e aí a gente acompanha também mais de perto. E o único caso que houve deiscência era uma placenta anterior, a incisão tinha sido posterior e a gente viu a ultrassom por volta de 31 semanas, uma completa deiscência, e no ato cirúrgico só tinha serose mesmo, a gente via a abertura aqui, que era em torno de 8 milímetros de distância entre a parede miometrial. Foi nossa única deiscência, que ainda dá uma frequência menor do que está no Momes, mas maior do que no grupo do Moron. Né? No entanto, é uma casuística ainda pequena e esperamos
o aumento do número para discutir. E aí sabemos que tem muito a aprender. Esse ano sai um estudo muito interessante, uma revisão sistemática com meta-análise, descrevendo a curva de aprendizagem para correção de mielo por fetoscopia ou a céu aberto. E aí eles chegam à conclusão que para a fetoscopia a curva é maior, precisaríamos de 56 a 57 cirurgias para correção de mielo por fetoscopia e cerca de 35 para cirurgia a céu aberto. Ou seja, a gente está mais ou menos a meio termo aqui, ou a meio tempo, de conseguir as 17 cirurgias, aí a 35. Então, é um caminho ainda longo antes de dizermos que somos adultos na arte da cirurgia. E aí eu volto aqui ao dia 26 de maio, quando a gente fez, para relembrar a importância do trabalho em equipe, do trabalho multidisciplinar. Aqui tem a chefe da enfermagem do centro cirúrgico, que montou o protocolo junto conosco, outras enfermeiras, pessoal da neonatologia, anestesia, equipe de enfermagem, eu, ultrassonografistas, a equipe que nos deu suporte, o professor Moron, o professor Sérgio Cavaleiro, Suliano e o professor Maurício, mas tem principalmente uma pessoa que foi absolutamente importante para nós, que é o Carlos Augusto, que além de ter começado o serviço de medicina fetal na nossa instituição há mais de 20 anos, nesse momento ele era diretor da maternidade, foi quem facilitou toda a execução e a possibilidade de que esse sonho se tornasse realidade. Ele facilitou as inter-relações profissionais, a contratação dos profissionais que a gente pedia e conseguiu que o fetoscópio, enfim, virasse realidade também com a compra ainda em sua gestão na direção da maternidade escola. Mais uma vez, agradecer à equipe. Essa foto foi no dia da primeira cirurgia, ela é muito importante para nós, porque aqui é a família da primeira paciente operada, e para lembrar mais uma vez que muitas mãos para atingir um único objetivo, e com trabalho sério e compromissado, pode chegar a isso, que aí a gente hoje consegue fazer nossas cirurgias com o suporte da equipe que nos ajudou à distância. Ele sempre continua à nossa disposição para qualquer dúvida, a gente tira sempre, mas da segunda cirurgia em diante a gente conseguiu executá-las com a equipe 100% cearense. Ok? Obrigado, eu acho que era isso, estou aberto a comentários, a sugestões, críticas ou a perguntas. Obrigado mais uma vez, Manuel Sarno e Escola Caliper. Hernani, muito obrigado pela apresentação, parabéns mais uma vez. É inspirador, né, esse trabalho que vocês fizeram aí em Fortaleza, né, na maternidade Assis Chateaubriand. E assim, a gente se sente desafiado também para fazer isso na maternidade Climério de Oliveira, na UFBA. A gente também tem a EBSER, né, também a gente sente essa mudança também de paradigmas que você coloca, com o aumento do número de profissionais especializados e equipamentos também. E eu acho que a gente tem tudo também aqui na Bahia de começar a fazer. Eu tive agora 2 anos lá com Quipros, então dá para a gente ter um link aí bastante interessante, começar a fazer. E a Bahia tem 15 milhões de habitantes, né? A gente tem aí a mielo meningocele, 1 a cada 1.000 partos, a gente tem em torno de 250, 280 mil partos por ano. Então, a gente deve ter aí espalhados no estado cerca de 250, 280 casos todos os anos, o que daria aí 2 casos, 3 casos aí por mês para a gente operar, que deve ser mais ou menos a casuística de vocês. Uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, quando a gente faz uma licitação, né, da universidade, uma licitação pública, a gente não pode escolher o equipamento. E a gente sabe que para fetoscopia, para essas cirurgias,
faz muita diferença você ter um equipamento de uma qualidade, um material importado, de um material de outra origem, até de outros países, mas que não seja o melhor. Como é que vocês conseguiram ter um equipamento adequado para fazer o que vocês têm feito e se a compra é assim mesmo, é via licitação ou se tem alguma outra forma via EBSER de você conseguir montar esse material? O Manel, é via licitação e pregão. A gente tinha uma certa facilidade porque a nossa torre era da Stores, já tinha sido comprada. E só quem vende fetoscópio no Brasil é a Stores. Então, a gente já pôs no descritivo, descrevendo claramente compatibilidade com aquele fetoscópio que a gente queria, e dizia que tinha que ser compatível com a torre Stores, que alguns outros são, e que a gente, para não dizer o nome Stores, mas a gente sabia que só tinham eles naquele momento para oferecer aquele tipo de coisa. A grande dificuldade para nós aqui no Ceará é que o pessoal, os representantes das Stores aqui, não entendiam nada, porque eles nunca tinham vendido um fetoscópio e eles não tinham a mínima ideia do que era. Então, a orientação deles, a ajuda para nós, foi zero. Então, minha orientação de que material eu devia comprar, de como deveria ser, foi, de novo, a ajuda do Maurício, porque ele mandou, inclusive, a nota fiscal de como ele comprou, e do Rafael Bruns, de Curitiba, porque nutrou amizade e também começou o serviço em Curitiba, tinha uma experiência e foi me orientando na compra. E aí, como eu repliquei a compra que eles tinham comprado, o fetoscópio que eu comprei é aquele mais fininho de 1,3 milímetros, que dá para fazer o laser, algumas coisas, mas não dá para fazer balão, por exemplo. Mas como eu tinha aplicado o projeto 4 anos, como ele chegou na prioridade, se eu fosse trocar, porque quando eu tive lá no Kipros, aí eu vi que eles usavam de 3 milímetros, usavam ambulatorial e eu quis trocar. Mas a orientação, olha, você andou com esse projeto esse tempo todo, já fizemos o primeiro pregão, se você troca agora, pode ser que bagunce tudo. Então, o fetoscópio que a gente tem nós temos camisa curva, camisa reta, 2 unidades cada, pedimos isso já no pregão, mas a gente não tem o de 3, que provavelmente é a próxima compra, que nesse momento a gestão já disse, segure aí, por enquanto não é prioridade de novo. Mas aí com o estabelecimento vou tentar. E aí o pregão, quando a gente lançou o pregão mesmo, conseguimos chegar à prioridade lançando o pregão, o cara da Stores não concorreu ao pregão. Porque o pregão, pela documentação da EBSER, exige que o produto seja apresentado em até 15 dias. E aí ele não concorreu. E ninguém podia concorrer fora do Estado pela legislação da Stores. Porque ele não tinha o produto. Ele não podia ter um fetoscópio se ninguém nunca comprou. Então ele tinha que ter o tempo importante. Então quando ele não concorreu, aí nos ajudou. Porque aí virou inexigibilidade, aí a gente tentou a inexigibilidade, o jurídico avaliou e não conseguiu. Aí a gente conseguiu uma brecha pelo jurídico para comprar como instrumental e não como equipamento. Então, o laser foi comprado como equipamento. E o pregão saiu, porque quando nós fizemos o pregão, apareceu gente e aí compramos. Mas no pregão, por isso que nós compramos em 2018 o laser e só em 2019 saiu o fetoscópio. Porque aí o pregão deu errado, a inexigibilidade deu errado, mas nós achamos uma saída no jurídico de comprar quase como pinça, é instrumental e não equipamento. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Arlane, em relação... a gente tem um problema no serviço público que é de superlotação e quando você cria um serviço desse, você acaba atraindo casos de outros lugares, né? Então você vai fazer o laser, acaba o paciente fazendo acompanhamento e tendo parto na maternidade. A mieloma meningocele, a mesma coisa, né? Claro que de outros estados não, você devolve e vai nascer nos estados de origem, mas se for em Fortaleza e no estado de Ceará, você vai acabar absorvendo esses casos. E aconteceu comigo aqui no Roberto Santos de chegar
eu montei o serviço de medicina fetal, a gente começou a acompanhar os casos de malformação e chegou a ter 30% das admissões na UTI de bebês com malformação. E da Bahia inteira. Então, a diretoria falava, não tem como resolver o problema do estado todo. Como é que vocês estão lidando com esse incremento? Se já aconteceu isso e qual é a perspectiva, né, de vocês conseguirem dividir a responsabilidade com outras maternidades? A gente consegue dividir porque assim, a pactuação no estado é que nós temos 2 hospitais, 2 maternidades estaduais e uma outra maternidade municipal. Então, os pacientes da prefeitura, e aí houve uma pactuação e contratualização, é referência para nós da maternidade escola. Os pacientes do interior do estado seriam referência para as maternidades estaduais. No entanto, em caso de malformação, isso não se consegue ser respeitado. Então, entrar no sistema de saúde oficial, Manel, é quase impossível para essa paciente chegar em tempo e não ser operada. Então, a divulgação interestadual, por isso que eu falei da visibilidade, que para nós foi importante, e uma das perguntas aqui do chat é perguntando, pode encaminhar, se sim, como, de qual forma? Então, o doutor Ricardo Medeiros de Goiânia, ele está perguntando. Então, aí a gente montou ambulatório especializado de malformação dentro do ambulatório de medicina materno-fetal que já funcionava. Nós criamos o Dia dos Malformados, tem um dia de triagem para absorver esses pacientes mais urgentes e tem um dia dos gemelares, só para que a gente possa selecionar melhor também esses casos. Mas, enfim, ligam para a gente, se for um caso de mielo, a gente recebe na mesma hora, porque o serviço de fetal funciona todo dia, um de nós avalia, depois ou eu ou o Edson vamos reavaliar para que a gente possa rever critérios, conversar com famílias e entrar no esquema. Então, aqui, para que ela consiga ser operada, na imensa maioria das vezes, foi alguém que ligou para a gente e fez. Até porque a contratualização, que não é o caso da meningo e do gemelar, mas para os outros malformados, a maternidade escola hoje não recebe nessa triagem pacientes malformados depois da 28ª semana. Então, isso está contratualizado. Então, tem que ir para as outras maternidades. Então, isso deu uma melhorada no nosso UTI neonatal, que vive cheia e vive cheia de malformados, que são pacientes mais crônicos. No entanto, a gente consegue, mesmo depois de nascer, transferir algumas para algumas outras maternidades. Mas nossa UTI neonatal vive cheia e vive cheia de pacientes crônicos. Mas nossa relação com a gestão, por isso a história da relação com a gestão ser boa e ser prioridade para a gestão, a implementação do serviço. Porque a gente já tinha uma relação boa com a neonatologia e com a gestão que bancou a importância de que o serviço tinha que começar mesmo que aumentasse e depois a gente tentava resolver um outro problema. Maravilha. Erlânio, para a gente finalizar, a gente está completando 1 hora, a gente mantém aí a tradição de 1 hora de sessão. Eu queria fazer a última pergunta, você já faz as considerações finais e a gente encerra. Quando vocês tomaram a decisão de fazer a cirurgia de correção de mielomeningocele, entre as diversas técnicas, né, de fetoscopia com exposição do útero, a céu aberto e a mini esterectomia, qual foi o processo de tomada de decisão para vocês optarem por fazer a de céu aberto mais clássica? Quando tudo começou, praticamente não existia as fetoscopias, né? Eu voltei o professor Moron foi meu orientador de mestrado e doutorado. Eu voltei da Escola Paulista em 2004. Ele estava começando a fazer, eu fui fazer as primeiras. Ele fez, na verdade, em 2003 as primeiras, que eu defendi o doutorado em 2004, mas eu voltei em 2002. Em 2003 eu fui assistir com eles a algumas das primeiras cirurgias. Depois ele parou esperando o resultado do NOMS. Então, era uma alternativa natural para a gente. Além de que a gente acreditava no serviço que o Moron estava fazendo. A gente tinha visto ele implementar o serviço, a relação com ele, e era com ele que a gente queria estar ali, né? Então, era aquela que a gente queria. E a relação do Moron comigo, e que provavelmente com a maioria dos pós-graduantes, é que ele deveria formar pessoas para ser referências em suas regiões. Então, o discurso dele, para mim, era que a gente deveria montar um serviço de referência aqui e que ele faria tudo que fosse preciso para montar uma referência. Então, em momento nenhum, nós pensamos que seria outra técnica ou seria outra pessoa que seria nosso suporte
científico, intelectual e social. Tinha que ser a equipe dele. E, por coincidência, o surgiu uma ótima relação com o Sérgio Cavaleiro, e foi aí. Mas agora eu acho que cada serviço, por exemplo, ele mesmo está começando a fazer fetoscopia também. Eu acho que a gente vai chegar ao momento que umas vão ser operadas por fetoscopia e outras não. É isso que eu penso. Então, o professor Moron também está começando a fazer fetoscopia, e aí eu acho que os serviços vão acabar fazendo as duas técnicas, né? Que quero eu, né? Maravilha. Eu gostei de ver o Lourenço. O Lourenço foi da Unicamp, eu era da Unicamp na época. Isso. E as duas primeiras cirurgias do Brasil eu participei como residente lá na Unicamp. E ele era o cirurgião pediátrico e o professor Ricardo Barini era o fetólogo que operou junto com ele. Aí depois eu ainda estava lá, ele foi para Ribeirão Preto. Mas olha, eu vou agradecer novamente a sua disponibilidade e parabenizar pelo seu trabalho. Realmente fantástico. Imagino o trabalho, né, que deu e está dando aí para vocês para fazer toda essa estrutura e dizer que a gente, depois que acabar essa pandemia aí, eu vou marcar para encontrar vocês aí em Fortaleza, conhecer o serviço. Está convidado também para vir aqui conhecer o serviço da gente aqui na Caliper, na Maternidade Clínica de Oliveira. Tranquilo. Manel, eu lhe agradeço mais uma vez. Quero lembrar mais uma vez que é um trabalho de uma equipe grande, e graças a Deus é uma equipe absolutamente comprometida com o bom resultado, com a seriedade do que faz. Mas se nós não tivéssemos tido o suporte da equipe do professor Moron, do professor Maurício, do professor Sérgio Cavaleiro, e especialmente da gestão naquele momento, no nome do professor Carlos Augusto, eu acho que isso não teria sido possível, com toda certeza. Ou seja, para quem anseia em ter um serviço e você vai ter o seu, então é recuperar a sua relação com a gestão agora na sua volta e se cercar aí da multiprofissionalidade que você ainda não dispõe, se é que não dispõe. Se tem, que se organizem como serviço, ponham os protocolos para organizar e comecem. Maravilha. Obrigadão, Elânio. Gente, semana que vem a gente volta, né, com diagnóstico de miado meningocele no primeiro trimestre com o professor Fabrício Costa, né, presidente da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO, de Medicina Fetal, de ultrassonografia, na verdade. Grande abraço. Obrigado de novo. Boa noite a todos.